Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar como alguns fatores externos podem impactar positivamente e, neste caso, negativamente no resultado de algumas empresas de moda. No caso, a gente vai falar da temperatura. E a gente vai falar sobre duas empresas: o Grupo Soma, que tem Animale, Farm e a Hering, e também vamos falar das lojas Renner. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, primeira notícia que eu quero analisar aqui nesse BTC News é do valor econômico. Vamos lá. Saiu hoje, hein? Grupo Soma. Temperaturas mais baixas estão prejudicando coleção de verão. Eu já trabalhei por muitos anos no mercado de moda e eu sei que quando a temperatura não corresponde à expectativa da companhia, isso traz um problema muito grande. Esse frio que a gente está vendo, principalmente no mês de outubro e agora, nessas últimas semanas de novembro, provavelmente estão impactando negativamente aí os resultados das companhias e vão prejudicar fortemente aí o resultado do quarto trimestre. Por quê? Vamos lá. Pensa que você desenhou a sua coleção para roupas leves, porque em novembro geralmente já faz bastante calor. E você já recolheu ou já promocionou todos os seus produtos de outono e inverno. Então você tá com a loja com todos os produtos mais leves, que não está tendo muita demanda, até porque as pessoas provavelmente vão postergar essas compras. E tem mais um agravante. Na verdade, assim, se a gente for pensar no quarto trimestre como um todo, são mais dois agravantes. Primeiro, mês de outubro provavelmente deve ter sido um mês meio atípico, até por causa de eleições. E o segundo é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo geralmente traz um impacto negativo nas vendas, principalmente quando o horário dos jogos é durante o dia. Por quê? Porque você fica com os pontos de venda fechados e, consequentemente, você vende menos aí, porque você tem menos dias úteis para conseguir comercializar os seus produtos. Obviamente, você consegue compensar minimamente essa queda com o digital, mas você não consegue recuperar, principalmente quando você não tem o canal digital como seu principal canal de venda. Então, vamos começar a analisar aqui um pouco do que as próprias empresas estão falando sobre as perspectivas por quarto trimestre. Vamos lá. Vamos começar aqui com a notícia do Grupo Soma. As temperaturas abaixo da média histórica nas últimas semanas estão prejudicando as vendas das coleções de verão, de acordo com o diretor-presidente do Grupo Soma, Roberto Jataí. O executivo, porém, afirma que o quarto trimestre deve ser extremamente positivo, mesmo com as incertezas relacionadas ao impacto da Copa do Mundo no Catar. Olha, se eu for lembrar o meu histórico ali de atuação no varejo, as vendas vão ser bem ruins a princípio, né? Mas vamos ver. A Animale alcançou no último trimestre a maior receita bruta da sua história, de 185 bilhões. 185 bilhões parece ser meio esticado aqui. Eu tô achando que esse número está errado, né? O que representa uma alta de 24% no comparativo anual. Jataí aponta que o crescimento de receita ocorre mesmo em meio à forte base de comparação do ano passado. Então, ano passado foi um ano muito bom, cresceu em cima de uma base maior, né? Mas esse número está errado, certeza absoluta. Outro destaque do último trimestre foi a Hering, marca adquirida pelo Grupo Soma em abril de 2021. A receita bruta da companhia alcançou o recorde de 582 deve ser milhões de reais, alta de 26% ante o trimestre do ano passado, enquanto a margem bruta avançou 2 pontos percentuais no comparativo anual. Então, tudo que está escrito bilhão aqui é milhão. Né? Então, já pensou? A Animale vender 185 bilhões? Nossa senhora, né? Mas enfim, vamos lá. Quando eu pego aqui os resultados do terceiro trimestre, a gente vê que a receita bruta teve um crescimento no grupo de 31,5%, chegando a 1 bilhão 485, já demonstrando que os números lá da notícia estão errados, com uma receita líquida crescendo 34,9%. E o lucro bruto chegando aqui aos 750 milhões, uma alta de 43,3% e uma margem bruta maior de 56,1% para 58,2%. Isso mostra que a empresa vem trabalhando com menos desconto. Isso é ótimo, porque quanto mais full price você consegue vender os seus produtos, melhor. E aí você tem uma margem bruta mais alta. E a margem EBITDA ela também subiu bastante aqui, ó, de 10,2 para 16,6. Então mostra uma boa gestão aí da companhia, mesmo com essas perspectivas negativas por 4 trimestres, né? O same store sales aqui da empresa, ela cresceu 17,4. E aí justifica um pouco do que ele falou sobre a base alta de crescimento que teve no ano de 2021. O same store sales do terceiro trimestre de 21 foi de 77,2%. Lembrando que same store sales é a
performance das lojas que estavam abertas no ano anterior. Lembrando que toda empresa que trabalha com loja física, ela tem duas avenidas de crescimento. Ou ela abre mais lojas, ou seja, aumenta a base de lojas que geram receita, ou ela pode aumentar a performance das lojas que já existiam no ano anterior. Então, o Same Store Sales positivo mostra que existe um aumento de performance das lojas sem canibalização nesse processo de expansão que o Grupo Soma vem fazendo. Então, ó, a margem EBITDA aqui, ó, terceiro trimestre 16,6, como eu falei para vocês. No ano, a empresa já está com 4 bilhões e 35 milhões aqui de receita bruta, um aumento de 41,4. Fez diversas aquisições, então esse crescimento é normal. Mas olha que legal, ó, o Same Store Sales do ano, dos primeiros 9 meses, está em 29,6. E nos primeiros 9 meses de 2021 foi 67,9. Então ela vem crescendo bastante a performance das próprias lojas, né? Uma coisa interessante também é ver a Hering, que já é uma marca mais consolidada que todas as outras marcas aí que o Grupo Soma tinha antes da aquisição, que também vem crescendo. Então, ó, teve um crescimento de receita bruta de 25,6%, chegando a 581 milhões de reais no terceiro trimestre. E no ano, ela está com uma receita aqui de 1,6 bilhões de reais contra 1,2, um crescimento de 36,7. Margem bruta, olha que interessante. Como ele trabalha muito forte aqui na parte de atacado e franquias, a margem bruta ela é bem menor aí do Grupo Soma sem a Hering, né? Então, o Grupo Soma sem a Hering, a margem bruta é de 68% no terceiro trimestre de 22 e da Hering sozinha é de 42,6%. É aquele negócio, né? Você vende com uma margem menor para o franqueado para ele conseguir colocar um markup e conseguir ter a rentabilidade para justificar o investimento que ele fez, né? Bora! Quando a gente pega aqui por marca, todas as marcas cresceram. Então, a Animale cresceu 24%. A que teve mais crescimento, mas representa menos aí da receita, foi a Cris Barros, 61,2%. E a que mais cresceu é a Farm, só que a Farm Global. A Farm Global cresceu 65,3%, chegando a 132 milhões de reais no trimestre. A marca mais representativa em termos de receita é a Farm Nacional, 328 milhões. Aí no agregado deu ali os 904 milhões, juntando com a Hering, 1 bilhão 485. No ano, todas as marcas vêm crescendo fortemente. A que vem crescendo mais aqui é a Farm Global, 83,7%. Isso é ótimo, porque além de diversificação de marca, expansão geográfica, ainda está fazendo uma expansão mundial. Aí você aumenta aí o seu addressable market indo para o mercado internacional com uma marca que tem bastante aderência aí, porque tem aquela pegada de moda mais de praia, que tem, né, uma relação aqui com o Brasil. Então, o Grupo Soma aí vem fazendo uma expansão bem interessante. Por canal, a gente vê que o canal digital é o que mais cresce. 40,3% de crescimento só no terceiro trimestre de 22. Mas olha, o atacado aqui também cresceu bastante, ó, 37,6%. Atacados são aquelas lojas que compram produtos de marcas conhecidas, e aí a loja em si, às vezes é uma loja de uma pessoa que tem um nome diferente, mas ela vai comprando aí de várias marcas para você ter o que a gente chama de multimarca. Então isso daqui que é o atacado. E franquia também cresceu, ó, 23,6%, ou seja, todos os canais, de uma forma geral, cresceram bastante. Então, o Grupo Soma mostrou bastante competência aí no ano de 2022, vem mostrando, e no terceiro trimestre também. No entanto, tem aquela perspectiva negativa aí para o quarto trimestre. Bom, aí, aqui em termos de fluxo de caixa operacional, a empresa também fez um bom trabalho aqui nesses primeiros 9 meses. Ela teve uma geração de caixa de 192 milhões de reais, contra uma queima de 49,4. E 192 é mais do que suficiente para fazer todo o investimento em crescimento. Então, o CAPEX aqui da empresa no terceiro trimestre, na verdade nos primeiros 9 meses, foi de 132 milhões. Ou seja, toda a geração de caixa operacional que você tem paga, né, todo o CAPEX que você precisa para manter o crescimento do negócio. E ainda sobra um pouco de dinheiro. O que essa empresa vai fazer? Eventualmente vai amortizar um pouco de dívida que ela tem ou vai distribuir tudo isso para o acionista. Então é interessante esse modelo atacado franquia, porque você consegue crescer sem tanto aporte de dinheiro para sustentar esse crescimento, porque o próprio franqueado vai fazer o investimento para abrir as franquias e as lojas multimarcas vão continuar comprando e já são pontos estabelecidos. Então, a sua preocupação é só vender. E aí que tem um problema. Aí você fala o seguinte, bom, então os resultados foram muito bons. Por que a ação caiu? Então, ó,
Hoje a ação andou de lado, né? Então caiu 0,07. Só que quando você pega aqui em 5 dias, ela estava sendo cotada aqui a R$ 14,74 e agora está sendo cotada a R$ 14,12. Ou seja, houve uma queda aí nesses últimos 5 dias. Por que que isso impacta negativamente as ações, mesmo com um resultado tão positivo? É que o quarto trimestre, pessoal, geralmente é o trimestre de maior venda. Dependendo do negócio, ele representa aí pelo menos 2 vezes a venda média que você tem no ano inteiro. Isso que é um problema. Para alguns outros negócios, como se fosse presentes, por exemplo, o mês de dezembro representa 4 vezes mais a venda média dos últimos 11 meses. Então, só para você ver como o mês de dezembro ele é muito representativo. Dado que o mês de dezembro está incluído aí no quarto trimestre, vamos ver o que vai acontecer. Parece que o frio aí vai impactar negativamente, está impactando o mês de novembro. Mas tem Black Friday. Então tem Black Friday que vai eventualmente bater na margem, mas vai aumentar a receita. E também tem a Copa do Mundo, que na minha opinião vai trazer alguns resultados negativos. Vamos ver ali no primeiro trimestre do ano que vem como que vai ser os resultados dessas empresas. Então, a gente viu aqui que o frio provavelmente vai ser um fator negativo que vai impactar o quarto trimestre aqui no Grupo Soma. Só que também vai impactar nas lojas Renner. Vamos ver aqui, ó, uma outra notícia aqui do Valor Econômico, agora o Valor Invest. Lojas Renner sofre com frio e inadimplência. Ações têm forte queda. Então, a Renner, ela também vai sofrer com frio, por causa de coleção, tudo que eu já expliquei, e ela tem mais um fator negativo. Ela tem toda uma operação financeira muito forte que está sofrendo com o nível de inadimplência, até porque a situação não está muito boa. Então, isso daqui, em conjunto, está trazendo uma perspectiva pior ali para as lojas Renner em relação ao Grupo Soma. Vamos entrar aqui na notícia e na análise dos analistas de mercado. Vamos lá. Apesar dos resultados financeiros fortes e, em alguns casos, até surpreendente como lucro, o frio mais intenso afetando as vendas e o aumento da inadimplência ofuscaram o balanço das lojas Renner no terceiro trimestre, apontam analistas do setor. No pregão de hoje, que foi na sexta-feira, as ações da Renner operam em queda significativa. Por volta de 1h30 da tarde, o papel recuava 3,84%, cotado a R$ 29,30. No final aqui do BTC News, eu vou falar que caiu mais nessa semana. Aqui, vamos pegar uma análise do pessoal do Bank of America. O frio recorde e o maior nível de inadimplência afetam os números das lojas Renner no terceiro trimestre, de acordo com o BofA. O banco, porém, destaca a forte margem bruta e lucro por ação acima das expectativas. Os analistas aqui do banco apontam que o tempo frio e o nível de inadimplência criaram uma preocupação de curto prazo para a companhia, e isso vai trazer uma pressão ali nas ações. Tudo que eu falei para vocês ali do Grupo Soma vai se repetir aqui nas lojas Renner, né? Mas Renner é conhecida no mercado por ser a empresa mais bem gerida no mercado de moda em termos de escala, né? Então, pela escala que tem, comparado com os peers, ela disparado é a empresa mais bem gerida. Ela aqui vem criando um ecossistema muito forte. Então, eu estou mostrando para vocês, para quem está vendo no YouTube, ela está colocando aqui como core Renner, Kamikado, Ashua e Yukon, que são as marcas mais fortes da companhia, mas elas vêm sendo potencializadas com tudo que eles vieram comprando aí e incluindo aqui no seu ecossistema. Então, Marketplace, o estilo Orb, Realize, né, que são soluções financeiras, uma estratégia de omnicanalidade, serviços adjacentes ao core, que é o Repassa, conteúdo e brand. E, tudo isso eles tentam fazer o encantamento do cliente, né? Então, aqui é só um esquemático aqui para mostrar um pouco da estratégia do negócio aí executado nesses últimos tempos. Vamos ver os resultados. Então, vamos lá. Terceiro trimestre de 22, em termos de receita líquida de varejo, cresceu 10,3%. Então, um crescimento bem menor ali do Grupo Soma, mas é uma empresa que já com uma escala muito maior, né? Então, tanto é que a receita foi de 2,6 bilhões de reais só no terceiro trimestre. No ano, as lojas Renner estão mostrando um crescimento de receita líquida de varejo de 33,8%. E aí um crescimento de same store aqui de 31%, ou seja, mesma coisa, lojas performando melhor, aquelas lojas que estavam abertas no ano anterior. Então, além de expansão do negócio, ainda tem o aumento de performance. O digital vem crescendo bastante, já representa quase 1,5 bilhão de receita dos 8 bilhões totais aqui, uma penetração de 14,3%, está em linha com a mesma penetração de vendas online que tinha no ano de 2021.
Em termos de margem bruta, a margem bruta até subiu também, agora nesse ano, quando a gente for pegar os primeiros 9 meses, passou de 53,7 para 55,1. De novo, mesma coisa, você não remarca muito, isso traz um benefício, porque você trabalha com preço full, com custo já controlado, você vai trabalhar ali com uma margem bruta maior do que se você fizesse muita promoção. Isso mostra, obviamente, uma eficiência aí operacional em termos de venda. Em termos de EBITDA, a margem EBITDA também subiu, aqui ó, 5,3 pontos percentuais no ano de 2022, 17,8, maior do que o do Grupo Soma, que é 16,6, que foi maior também que 2021, que era 12,5. Então, também as lojas Renner também estão aumentando bastante o top line e aumentando a performance operacional. E um índice muito interessante aqui que eu gosto de mencionar nas aulas é o ROIC, Return on Invested Capital. Esse aqui tem que sempre ser acima do custo médio ponderado de capital para mostrar uma perspectiva positiva de agregação de valor econômico. Neste caso aqui, ó, teve um salto representativo. O ROIC de 2021 estava em 6,8. Tudo bem que a taxa de juros estava menor também, mas já estava em subida. Agora está em 11,6. 11,6, provavelmente ali, tudo bem que a Renner trabalha com bastante dívida, mas deve estar ali na risca ali do custo médio ponderado de capital, dado que a Selic está 3,75. Então, ainda está ali, né, um pouco abaixo, chegando no 0 a 0, mas aí está melhorando pelo menos a performance operacional aqui, até do capital investido. Bora! Vamos pegar aqui por marca. Então, a Renner, que é a marca mais representativa, ela teve um crescimento no trimestre de 12,8%, chegando a 2 bilhões e 400. E aí tem Camicado, que é muito pequeno, aqui 127, teve uma queda de 27,4%, provavelmente porque o terceiro trimestre de 21 continuou sendo forte ali, por causa do pessoal ainda voltando para o mercado, comprando coisas para casa, por causa do modelo híbrido, e obviamente esse pico de venda que teve na pandemia já começa a se estabilizar a patamares normais. Então, essa queda aqui nem é tão preocupante assim, até porque não representa muito da receita. E tem outra marca que é a Yukon, que mostrou um crescimento de 26,9, mas 88 milhões aqui de receita no trimestre. Praticamente não muda a história da companhia. No ano, a Renner está crescendo 36,3%, a Camicado caindo 7,8% e a Yukon crescendo 60,4%. Perfeito. Bora! Penetração digital, como eu mostrei para vocês, só no digital eles tiveram um aumento de receita aqui de 29,4%, chegando a uma penetração aqui de 14,5%. Então, aquela estratégia de penetração digital, para você fazer a estratégia de omnicanalidade, está funcionando, a princípio, né? Então, está gerando aí bastante receita. Como ele controla bem as despesas, então ele teve um pequeno aumento aqui em termos de representatividade de receita, passou de 35,1 SG&A para 38,5. Esse aumento é explicado por inflação, 1,5 ponto percentual. Penetração no digital, 1,2 pontos percentuais, porque eles estão criando o ecossistema. E ecossistema Omni, que eles também estão investindo bastante para conseguir integrar ali todas as vendas digitais e de pontos físicos, 0,8 pontos percentuais. Soma tudo, aí dá a explicação do aumento da representatividade aqui do SG&A, né? De 35,1 para 38,5, como eu falei para vocês, né? Beleza, bora! E o EBITDA ajustado chegou aqui a 17,6% no terceiro trimestre de 22, que foi ali maior do que o terceiro trimestre aqui da pandemia, que foi 5,3%. E eles estão tentando dar uma normalizada nessa margem EBITDA, porque no terceiro trimestre de 21 era um pouco maior, 18,4%. Mas é justificado, obviamente, por causa de todos os investimentos na construção ali do seu ecossistema. Perfeito? Bora! O que vem preocupando, então? A temperatura já está explicado, né? A mesma explicação ali do Grupo Soma, mas a Renner, ela tem uma operação de cartões próprio e financeira, que isso daí também está trazendo bastante preocupação aí para o mercado financeiro. Por quê? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, carteira total versus vencidos versus as perdas. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó, mas a carteira total aqui chegou a 5,6 bilhões. Perfeito, então está aumentando aqui, só que não houve um aumento significativo do segundo para o terceiro trimestre, até porque eles estão vendo que a qualidade do crédito que eles estão oferecendo para o mercado está ficando cada vez pior. Então, ó, os vencidos sob carteira já estão em 27,3. Só para vocês terem uma ideia, no começo do ano estava em 22,1. E no final do ano passado estava em 17,1. Então, o que está acontecendo? A galera está parando de pagar o cartão. Tá parando de pagar o cartão, obviamente você vai tendo um maior risco de não recebimento nessas vendas parceladas ou do crediário eventual se você fez. E aí você pega aqui o percentual
de vencidos por faixa, a gente tem aqui no vermelhinho, para quem tá vendo no YouTube, os vencidos até 60 dias. E acima de 90 dias, você tem o cinza. Então, ó, vocês estão vendo que o cinza vem aumentando bastante aqui, ó. Chegou a 18,6%. É o maior patamar depois de 2022. Ou seja, teve uma piora significativa aqui, obviamente, no auge da pandemia, chegou a 24%, caiu drasticamente quando o mercado voltou, ou seja, o comércio começou a circular, etc. Caiu para 9,7%, já está em 18,6%. E aqui, os vencidos até 60 dias se mantêm constante. O que isso significa? Bom, significa que as perdas financeiras, principalmente por provisões ou perdas realizadas, vem aumentando bastante. Isso a gente vê até nos resultados financeiros aqui dos serviços financeiros. Vamos pegar no ano? Então, ó, no ano, ela teve aqui uma receita líquida de 1 bilhão 151, um aumento de 66,5%, que foi muito bom. No entanto, as perdas em créditos líquidas de recuperação aumentaram 235%, chegando a 685 milhões de reais, contra 204 no mesmo período do ano anterior. Ou seja, o resultado caiu 40,7% aqui dos serviços financeiros, passou de 196 milhões para 116, uma margem sobre EBITDA total de 7,5 contra 20,7 do mesmo período do ano anterior. E aí, quando você pega no overall, né, a Renner está conseguindo ter os seus resultados operacionais positivos, mas com uma perspectiva aí no quarto trimestre, por causa do frio, Copa do Mundo, etc., é negativo, e ainda com um risco aí de aumento de inadimplência na sua carteira. É isso daí que está trazendo uma pressão negativa aí para as ações. E uma coisa que é interessante, assim como eu fiz análise no Grupo Soma, geração de caixa operacional da Renner chegou aqui no ano de 2022 a 857 milhões, acima dos 679 que eles tinham feito no mesmo período do ano anterior. E por que esse número é interessante? Esse número é interessante porque ele é acima do nível de CAPEX, que é gigantesco, 674 milhões, que a empresa precisa para manter o seu ritmo de crescimento e abertura de lojas próprias. Aqui o modelo é diferente no Grupo Soma. Ela mesma tem que fazer os investimentos para crescer. Mas o fluxo de caixa das atividades operacionais já consegue gerar caixa suficiente para você bancar a sua expansão. Isso é ótimo, porque ainda tem uma sobra que vai fazer a empresa amortizar suas dívidas e eventualmente distribuir dividendos para os acionistas. E isso é importante por quê? Porque no ano passado, quando você percebe aqui, para quem está vendo no YouTube, os 679 de geração de caixa não eram suficientes para bancar os 681 que eles tinham de CAPEX necessário para manter o ritmo de crescimento do negócio. Então agora não. Agora 2022, a geração de caixa já está maior. A princípio, a empresa pode crescer com as próprias pernas, né? Nível de endividamento, aí está se mantendo constante aqui em relação a setembro de 21 para setembro de 22, em torno de 3,4 bilhões. Só que a empresa tem caixa aqui de 4,4 bilhões. Ou seja, ela nem tem dívida líquida, ela tem caixa líquido. Então, uma empresa extremamente bem gerida, tanto em termos operacionais quanto em termos financeiros. Só esse cuidado aí no aumento do índice ali de perdas da sua carteira de recebíveis. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, como ela tem esse fator em especial aqui contando negativamente, quando você pega a performance dos últimos 5 dias, aí a queda foi bem maior do que do Grupo Soma. As ações há 5 dias atrás estavam em 31,16 e aí, como a gente viu na notícia, ela caiu bastante na sexta, na segunda e hoje na terça-feira também caiu 1,59%, chegando a R$ 27,82. 31 contra 27, uma queda muito maior em termos percentuais que o Grupo Soma. Então, fizemos uma análise aqui um pouco do frio. Quais são as perspectivas? Isso daí, obviamente, para todas as empresas de moda de capital aberto, vai ser basicamente a mesma explicação aí do possível resultado negativo. Então, algumas empresas vão sofrer, vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.